Nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar nesse vídeo, Roger Guedes pode substituir Yuri Alberto em casa de saída? Vou trazer informações para vocês de site esportivo italiano que trouxe essa informação. Vamos falar também sobre Corinthians e Palmeiras aí, semana decisiva. Quinta-feira tem final entre Corinthians e Palmeiras. Vamos trazer as últimas atualizações para vocês. Vamos falar também sobre desvio de ingressos para cambista no Corinthians, assunto que está gerando bastante polêmica no timão. Certo, fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Hoje não vamos ter a vinhetinha do canal porque já estamos com o tempo apertado. Fiel, já quero iniciar esse vídeo aqui primeiramente falando sobre esse esquema de ingressos que estava tendo no Corinthians, tá? Primeiramente, está sendo investigado. Todo o assunto que está sendo investigado, a gente não pode aqui apontar culpados porque está sob investigação. Só que o presidente do Corinthians, pelo menos nos podcasts que ele foi, nas entrevistas que ele deu, ele foi muito sincero. Inclusive já fizeram um sistema de reconhecimento facial para tentar aí impedir esses desvios de ingresso que vem acontecendo no Corinthians, tá, Fel? Eu vou ser bem claro para vocês e a pergunta que eu te faço ela é bem simples e única. Vocês acreditam que na gestão, renovação, transparência de Duílio Monteiro Alves, de Andrei Sanches, vocês acreditam que aconteciam esses esquemas de ingresso? Eu acredito que sim. Então esse esquema de ingresso já está acontecendo antes do Augusto Melo assumir. E com agora o Augusto Melo assumindo, o cerco vai se fechando e aí vão aparecendo onde estão os erros. Por isso que já está sendo atualizado esse esquema do sistema. Porém está sob investigação, fiel. Caso for comprovado que o presidente do Corinthians esteja envolvido ou pessoas próximas ali, tem que ser mandado embora. Se for Augusto Melo, tem que ser impeachment. Se for ali diretores, alguém, tem que ser mandado embora. Não tem conversa, tá, fiel? É simples assim que funciona, porque isso é muito sério. É tudo que vai tirando valores de renda que poderia estar entrando no Corinthians, poderia estar entrando no clube. E aí, por isso que eu falo, enquanto o Corinthians não tiver de 4 a 5 gestões de um presidente que faça o certo, que preza pela instituição Esporte Clube Corinthians, fiel, aí vai ficar difícil o Corinthians aí se tornar, pagar suas dívidas, igual o Flamengo, por exemplo, que pagou todas as suas dívidas aí, o Flamengo estava numa situação pior do Corinthians, pegaram umas gestões competentes, conseguiram quitar as dívidas do Flamengo. Pelo rendimento financeiro que entra no Corinthians, fiel, é lógico que o Corinthians consegue quitar suas contas, basta ter administradores honestos. Então, com esse reconhecimento facial fazendo, vai dificultar mais e é mais um erro aí, mais um, vamos dizer assim, algo ilícito no Corinthians que cai por terra e assim o Corinthians vai se firmando e se concretizando cada vez mais financeiramente falando, tá? Mas comentem porque eu quero saber sua opinião, porque vamos falar aqui sobre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, jogo que acontece na Neoquímica Arena. E, fiel, venhamos e convenhamos, vamos ser bem sinceros aqui, o Corinthians merece ser campeão, melhor campanha do Paulistão, fez uma campanha incrível, ganhamos lá dentro da casa deles pelo placar de 1-0, onde a gente não era favorito. Agora o Corinthians virou o jogo, meu amigo, e o Corinthians agora passou a ser favorito. E ó, eu te falo mais, tá? O que deu mais segurança para esse time do Corinthians, com um sistema defensivo totalmente falho, em que não conseguia se encaixar, Ramon já tentou João Pedro Choca, Ramon já tentou André Ramalho, já tentou Gustavo Henrique, já misturou com Kaká, já inverteu, já tentou todos os tipos aí de opções que o Corinthians tinha na zaga e ele achou Félix Torres e Gustavo Henrique, que vem dando muito certo no Corinthians. Mas tem uma diferença, esses dois zagueiros estão dando certo por causa da entrada de Ranieri, que vem fazendo partidas espetaculares no Corinthians, tá? Porque o Ranieri passou a ser um volante falso, tá, Fel? Não tem um 9 falso? O Ranieri é um volante falso porque na maioria das vezes ele faz a função de 3 zagueiros e ele tem preparo físico para isso. Então ele faz a função de terceiro zagueiro e com a bola no pé ele faz a função de volante, porque ele também não é ruim na saída de bola. E o José Martínez, a gente não precisa aqui nem mencionar a qualidade do José Martínez. É um jogador que marca muito bem e vem ajudando o Corinthians muito. É um jogador que dificilmente cansa, então a todo tempo ele está dando intensidade na marcação e ajudando o sistema defensivo do Corinthians.
Fiel, o ataque do Palmeiras é um ataque muito bom. Estamos falando aqui do Estevão, que é super rápido. Estamos falando aí do Vitor Roque, que apesar ainda não encaixou uma grande partida, mas é um jogador super rápido. Eles têm um Veiga, tem muitos jogadores de qualidade. O Corinthians conseguiu segurar eles. Seguramos o Santos também sem tomar gol. Então é um crescimento, é uma evolução da zaga do Corinthians. E eu estou muito animado com José Martínez, Ranieri, Félix Torres e Gustavo Henrique para a gente enquadrar de vez esse setor defensivo do Corinthians. Só que não para por aí, tá, Fiel? Porque o Mateuzinho, ele é ótimo na marcação também. Ele marca muito bem. Não tem, na minha opinião, uma ótima saída de bola. Não tem de jeito nenhum um apoio ofensivo digno de, vamos dizer assim, de ser jogador do Corinthians, mas ele está marcando muito bem. E contra o Palmeiras ele fez uma partida incrível. Quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. E o Fabrício Angeleri, eu acho que nem precisa de comentários aqui, tá? Trouxe no vídeo passado que o Corinthians já procura sua renovação. Aí vem um inscrito falando, cara, para de falar mentira, Fabrício Angeleri chegou agora e o cara já vai ter, o Corinthians já tá procurando sua renovação. Aí eu pergunto pra você, cara, estude mais o Corinthians se você é corintiano de verdade, porque o Fabrício Angeleri, o contrato dele vence em dezembro, tá? Então a gente já tá em março, final de março praticamente. Então, óbvio que, vamos dizer assim, né, Fiel? Óbvio que o Corinthians já está procurando aí a renovação de contrato, fez partidas excelentes para o Corinthians se proteger e ter garantido seus direitos federativos, tá? Então, Fabrício Angeleri é outro elemento no Corinthians que vem fazendo total diferença, anulou o Estevão na partida e é um jogador que também apoia muito bem o ataque, deu passe para o gol do Rodrigo Galo diante do Santos. Então, é um Corinthians evoluindo. Imagina esse Corinthians, Fiel, vamos dizer aí, lá atrás que eu tinha falado para vocês, se tivesse contratado zagueiro, se tivesse contratado mais um volante bom quando o Ranieri não pudesse jogar, se tivesse contratado um ponta direita eficiente quando o Romero não estiver bem, era um Corinthians muito mais forte, apto a disputar títulos aí dos principais campeonatos do Brasil, tá? Não podemos esquecer da novidade de Rodrigo Galo, que estará 100% para essa partida diante do Palmeiras. Jogador que vem se recuperando bem, está treinando normal como se não houvesse lesão e está confirmado. Um problema patelar no joelho, Fiel, é algo sério. Não é fácil, tá? Então, mesmo que aí o Rodrigo Galo treinando bem, jogando bem, temos que torcer para seguir assim até quinta-feira para ele jogar como titular, mas acredito que vai dar tudo bem para o Rodrigo Galo aí voltar ao Corinthians e dessa vez sem dores, porque a gente sabe da qualidade dele e o quanto ele é importante para esse time, tá? Memphis também chegando no Brasil, se já não chegou, tá, Fiel? O primeiro jogador que vai chegar, os outros jogadores vão chegar depois. E o Roberto não precisamos comentar também a sua qualidade. O que me chama atenção um pouco, tá? Nessa data FIFA é a CBF, a Federação Paulista de Futebol também. Por que adiar o jogo para quinta? Ah, tem um Brasileirão. Adia a primeira rodada do Brasileirão, coloca o jogo no domingo. Jogadores do Corinthians, jogadores do Palmeiras vão estar descansados e não vão aí prejudicar o espetáculo da final. Porque jogadores jogar futebol e jogar 48 horas depois um clássico e uma final, que é totalmente o seu desgaste físico é muito maior, é redobrado, óbvio que é um erro deles. 48 horas depois, só que essa CBF, para não xingar, ele só pensa no futebol carioca. Por que o futebol carioca a final foi antes? Por que o futebol carioca a final foi antes? E o do Paulista não? E o de São Paulo não? Então realmente não dá para entender, mas é lógico, o Flamengo é queridinho da CBF, lógico que dá para entender, né, Fiel? Desculpa. Bora lá então falar de Roger Guedes? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, informação importante para vocês, tá? Saiu informações, La Gazzetta dello Sportes. É um jornal italiano, é um site italiano famoso, vocês podem ir no Google, vocês podem procurar, um site super famoso da Itália, que disse que o Corinthians entrou na briga por Roger Guedes, porque o Roger Guedes estava sendo negociado com o Monza da Itália. Roger Guedes que está no Al Rayyan e tem contrato até 2027. Aí a matéria diz que Roger Guedes aí, o Corinthians entrou na briga por Roger Guedes para contratar, que o Al Rayyan já está negociando com o jogador. Se a gente for pensar, idealizar aqui, Roger Guedes, na minha opinião, com certeza seria o primeiro nome a substituir o Yuri Alberto em caso de saída do Yuri, tá? Uma que o Yuri Alberto já trouxe informações para vocês, que se ele não sair no meio do ano agora, ele sai no final. Isso é óbvio, Fiel, não tem como segurar. Se o Corinthians aumentar o salário do Yuri, que eu acho que seria perfeitamente, o Corinthians vai lá, dispensa
O Igor Coronado, desculpa, não tá rendendo. Sei que muitas pessoas gostam dele, eu também acho ele muito técnico, mas se continuar não rendendo, o Corinthians dispensa o Igor Coronado, que ganha 2 milhões, aumenta mais 1 milhão pro Yuri Alberto e vai passar a ganhar 3 milhões no Corinthians. O Yuri Alberto merece ganhar 3 milhões no Corinthians, fiel? É lógico que merece. Então, o Corinthians tem que saber planejar mais esse sistema, essa gestão de salário para aproveitar os jogadores que temos. Mas mesmo com um salário de 3 milhões, se não for possível segurar o Yuri Alberto, cara, o nome é Roger Guedes, tá? Então não tem como o Corinthians não ir atrás do Roger Guedes, cara que já fez história, tem identificação com o clube, é um bom jogador, está numa ótima fase lá no Al-Rayyan, já fez o que tinha para fazer de cascalho lá, não precisa fazer tudo. Vem um pouquinho antes pro Brasil e retorna ao Corinthians, onde ele é muito querido, tá? Mas é informação do jornal esportivo Gazeta dello Sport, vocês podem procurar, que Corinthians entra na briga por Roger Guedes para substituir o Yuri Alberto, aí tentando atrapalhar a negociação com o Monza da Itália, tá, fiel? Olha, não tem como eu confirmar para vocês se realmente essa notícia, se está acontecendo isso, já procurei informar, até no vídeo da tarde de hoje eu vou procurar informar mais sobre essa situação, porque não é uma informação que veio das pessoas com que trabalho, tá, fiel? Uma informação de terceiros, então por isso que eu tô deixando bem claro para vocês aqui o nome do site. Certo, fiel? Estamos combinados então? O que vocês acham? Roger Guedes no Corinthians seria uma boa opção? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E 6 horas da tarde estamos juntos novamente, ok? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!